1 Crônicas capítulo 13. Ora, Davi consultou os chefes dos milhares, e das centenas, a saber, todos os oficiais. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros por toda a parte aos nossos outros irmãos que estão em todas as terras de Israel, e com eles aos sacerdotes e levitas nas suas cidades, e nos seus campos, para que se reúnam conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi todo Israel desde Sior, o ribeiro do Egito, até a entrada de Amate, para trazer de Quiriate-Jearim a arca de Deus. E Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, a qual se chama pelo nome do Senhor, que habita entre os querubins. Levaram a arca de Deus sobre um carro novo, tirando-a da casa de Abinadab, e Uzai e Aió guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, cantando e tocando harpas, alaúdes, tamboris, símbalos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o Senhor o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de desgosto porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Peres-Uzá, como se chama até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que não trouxe a arca a si para a cidade de Davi, porém a fez retirar para a casa de Obed-Edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom, 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom, e tudo o que lhe pertencia. 1 Crônicas capítulo 14. Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem uma casa. Então percebeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. Davi tomou em Jerusalém ainda outras mulheres, e teve ainda filhos e filhas. Estes, pois, são os nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elpelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeriada e Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos em busca dele, o que ouvindo Davi, logo saiu contra eles. Ora, os filisteus tinham vindo e feito uma arremetida pelo vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás. E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subiram os filisteus a Baal-Perazim, onde Davi os derrotou. E disse Davi: por minha mão Deus fez uma brecha nos meus inimigos, como uma brecha feita pelas águas. Pelo que chamaram aquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus deuses, que, por ordem de Davi, foram queimados a fogo. Mas os filisteus tornaram a fazer uma arremetida pelo vale. Tornou Davi a consultar a Deus, que lhe respondeu: não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás e vem sobre eles por defronte dos balsameiros. E será que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e desbarataram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas gentes. Primeiro Crônicas capítulo 15. Davi fez para si casas na cidade de Davi, também preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém deve levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus, e para o servirem para sempre. Convocou, pois, Davi todo Israel a Jerusalém, para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. E reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e de seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe,
e de seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson Joel, o chefe, e de seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e de seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e de seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e de seus irmãos 112. Então chamou Davi os sacerdotes Adoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: Vós sois os chefes das casas paternas entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. Porquanto da primeira vez vós não a levastes, o Senhor fez uma brecha em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelos varais que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E Davi ordenou aos chefes dos levitas que designassem alguns de seus irmãos como cantores, para tocarem com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, e levantarem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos, a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías. E com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaías, Maazéias, Matitias, Elifeleu e Miqunéias, e Obed-Edom e Jeiel, os porteiros. Assim os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaías, com alaúdes adaptados ao soprano. E Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-Edom, Jeiel e Azazias, com harpas adaptadas ao baixo, para dirigirem. E Quenanias, chefe dos levitas, estava encarregado dos cânticos e os dirigia, porque era entendido. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca. E Sebanias, Jeusafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaías e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-Edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu pois que Davi, os anciãos de Israel, os capitães dos milhares foram, com alegria, para fazer subir a arca do pacto do Senhor, da casa de Obed-Edom. E sucedeu que, havendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca do pacto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e juntamente com eles Quenanias, diretor do canto, Davi levava também sobre si um éfode de linho. Assim todo Israel fez subir a arca do pacto do Senhor com vozes de júbilo, ao som de buzinas, trombetas e símbolos, juntamente com alaúdes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca do pacto do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e saltar, desprezou no seu coração.